Glórias ao nome do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a tua vida, com o teu coração nesse dia, e glória a Deus por estarmos juntos aqui na casa do Senhor. Hoje a casa do Senhor é a tua casa, então eu quero muito mesmo que você agora faça a gentileza de divulgar para o máximo de pessoas possíveis, porque agora é o momento em que vamos trazer a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, e eu gostaria muito que mais pessoas tivessem acesso a essa palavra, mais pessoas tivessem acesso a essa ministração. Eu vou ler o texto bíblico que está em Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10. Nesses dias, a gente tem falado bastante sobre pedras no caminho, pedras que atrapalham a nossa jornada. E hoje a proposta é falarmos exatamente de pedras que estão no nosso caminho e que nós podemos transformar essas pedras. Então eu vim com uma sequência da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, mencionando as pedras que ficam no nosso caminho e que impedem de chegar à terra prometida. Mas também é tempo de pensarmos que essas pedras que podem ser impeditivos, podem ser também transformadas. Podem ter outra realidade na nossa vida, outra realidade na nossa história. E a fuga de Jacó, quando ele errou e saiu para a terra do seu tio Labão, quando ele saiu fugido, porque ele tinha errado, e errou feio com seu irmão, roubou a primogenitura, roubou a bênção, aquela coisa toda, nós conhecemos bem a história. Nessa jornada, que vai ter um desfecho lá na frente com Peniel, antes disso, muito antes disso, Jacó vivenciou Betel. Betel significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. E nós podemos interpretar e entender essa palavra bíblica a partir desse texto que diz assim: partiu Jacó, estou em Gênesis capítulo 28, de Berseba, e seguiu para Harã. E tendo chegado a um certo lugar, passou ali a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-las travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Veja que a palavra está nos mencionando alguma coisa muito simples. Jacó sai da sua casa, sai fugido, porque ele tinha enganado seu irmão, ele tinha roubado a bênção de seu irmão. Ele sai fugido, corrido, ele sai sem pegar recursos, ele sai sem pegar suprimentos, ele simplesmente sai, ele foge. Mas quando chega num determinado lugar, já era noite, e muito diferente de nós, que conseguimos fazer muitas coisas à noite, porque temos a nossa iluminação artificial. Ele, naquele contexto, não adiantaria nada ele prosseguir a viagem, ele tinha mais é que parar, e ele parou mesmo. Ele parou e tinha pedras no caminho. E o que ele fez com as pedras? E essa mensagem mexe muito com o meu coração, porque exatamente as pedras, elas podem representar: olha, eu estou passando por uma luta, e as pedras estão no meu caminho, me atrapalhando. O que fazer, então, com essas pedras? Então, a Bíblia diz que ele pegou as pedras e deu uma ajeitada na pedra e deitou para dormir ali naquela pedra, colocou como se fosse um travesseiro. Meu irmão, olha que interessante isso, Há pedras que rolam, há pedras que vêm de outros lugares nas encostas, pedras que nós tropeçamos, pedras que estão no nosso caminho, mas o Senhor é aquele que está dizendo a cada um de nós que todos devemos transformar as pedras do nosso caminho em travesseiros. Grave isso. As pedras do nosso caminho podem ser transformadas em travesseiros. E por que as pedras serem tornadas travesseiros? Porque quando você deixa que a pedra tenha simplesmente um significado de problema na sua vida, você deixa de sonhar os sonhos de Deus. Então veja, talvez você esteja vivendo um momento agora que há pedras no seu caminho. E o que Deus pretende que você faça? Que você tenha a capacidade, não de si mesmo, e por isso que nós vamos orar, de pegar aquela pedra. Eu imagino Jacó chegando: essa aqui é boa, essa aqui está no jeito de dar uma limpadinha aqui, deita e dorme.
Quando ele dorme, a Bíblia diz que ele naquela noite sonhou. Olha que coisa interessante. Ele sonhou, e essa terra, aquela pedra que ele dormiu e deitou, ele teve um sonho, e ele sonhou que tinha uma escada, cujo topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. E perto dela estava o Senhor que disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, de Isaque. A terra em que estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. As pedras transformadas em travesseiros nos dão a oportunidade de sonharmos os sonhos de Deus. Às vezes falamos de ter sonhos, só que muitos sonhos nossos são humanos meramente. São coisas que nós desejamos para nós, talvez uma grande casa, talvez muito dinheiro, coisas que você pensa assim. Mas quais são os sonhos de Deus na sua vida? Os sonhos de Deus serão revelados a partir do momento que você pegar a pedra que está no teu caminho e falar: eu não vou deixar essa pedra tirar o meu sono. Eu não vou permitir com isso, mas eu vou orar e vou dizer: Deus, transforma as pedras do meu caminho, para que eu possa sonhar os sonhos de Deus. Veja, nós estamos vivendo um tempo tão diferente, né? Esse tempo de pandemia e de ausência de oportunidades, e de muitas pessoas se colocando numa situação muito difícil, às vezes por conta da circunstância, até mesmo da vida comercial, profissional. Por isso oramos pela vida profissional de tantas pessoas aqui hoje, e por todos vocês que estão e vão nos assistir. Mas é interessante, eu me lembro de ter lido, há muito tempo atrás, uma entrevista de um dono de uma grande rede de lojas dessas que eu gosto de entrar, que são lojas que tem um monte de coisa que eu não preciso, mas eu acho muito legal entrar dentro delas, sabe? Sabe aquelas lojas que você não sabe para que servem as coisas, mas tem tanta bugiganga legal que você entra lá, e eu gosto de entrar nessas lojas, porque sempre tem uma novidade ali, né? E ele falou assim, na entrevista, ele dizia assim: em tempos de dificuldades, em tempos de dor, uns choram e outros vendem lenços. Em tempos de dificuldade e de dor, uns choram e outros vendem lenços. E eu fiquei pensando naquilo, pensativo mesmo, e comecei a analisar, e olhando para essa premissa, a verdade é essa: nós estamos vivendo um tempo onde a pedra está no seu caminho, pedras podem estar te atrapalhando. É tempo de você orar dizendo assim: Deus, nos ajuda a transformar essas pedras em travesseiros para que possamos sonhar os teus sonhos, para que possamos sonhar os teus sonhos, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para mim. Deus é capaz de fazer isso. Você precisa ter essa coragem de orar dizendo: Deus, eu estou aqui entendendo que os problemas da minha vida podem se transformar em oportunidades. Sim, porque Deus pode fazer isso. Naquele dia, quando ele sonhou, a Bíblia diz que ele recebeu essa palavra do Senhor, e ouviu do Senhor, conforme está no versículo 15: eis que estou contigo e te guardarei onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu tudo aquilo que tenho referido a você. Meu irmão, minha irmã, povo de Deus, aqueles que estão nos assistindo e talvez seja a primeira vez que tem um contato com a palavra de Deus, eu quero que você ouça essa palavra que foi dita por Deus a Jacó quando ele sonhou os sonhos de Deus, e você receba isso sobre a sua história, porque o Senhor diz assim: eis que estou contigo. Receba isso sobre a sua vida: o Senhor está com você. Diga isso à sua família. Se você está com seus filhos, está com a esposa, com o marido, parentes, ou mesmo na mensagem que você pode mandar agora para alguma pessoa, diz: Deus está contigo. Receba essa palavra, porque o Senhor diz assim: eu te guardarei onde quer que fores, e não te farei voltar desta terra sem que esteja protegido. Você jamais estará desamparado. Essa é uma palavra de promessa. O Senhor quer revelar os sonhos dele para você. O Senhor quer revelar os sonhos dele para mim, para nós, para cada um de nós. O Senhor quer revelar os seus sonhos e mostrar que Ele é capaz de transformar a pedra que seria tropeço na sua vida para um lugar de sonho abundante, para um lugar onde Ele possa se revelar a você. É incrível, não? Que no meio das lutas, das dificuldades, Deus se revela a nós. É muito interessante imaginar que é no meio de grandes dificuldades que nós nos obrigamos a nos mexer e a transformar circunstâncias adversas em oportunidades na nossa história. Deus quer fazer isso conosco. É muito legal pensar que quando o Senhor falou com Jacó, Jacó estava sonhando, era um sonho.
Ele acordou. E a Bíblia diz assim que ele disse: olha, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão temível este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Meus irmãos, não é interessante pensar que muitas vezes Deus está mexendo com certos confortos nossos e nós não estamos percebendo que é Ele que está fazendo? Quando Ele mexeu com Jacó naquele sonho, Jacó despertou e falou assim: Deus está aqui, eu não sabia. Deus está aqui, eu não sabia. Grave isso no seu coração: Deus está em meio às adversidades revelando o seu poder. Não há como Deus revelar o seu poder se não for em meio às adversidades. Não há como Deus revelar a sua autoridade sobre a nossa vida se não for em meio a adversidades. Há adversidades, há lutas. São nas lutas que o poder de Deus se revela. Que é quando Ele diz: olha, eu estou aqui, você não está sozinho. Eu estou com você, você não é um desamparado. É maravilhoso pensar que é no meio das lutas, Ele está com você. É no meio das lutas que Ele se revela. Como Ele poderia se revelar se não fosse em meio às lutas? No tempo de festa, celebramos e nos divertimos. No tempo da dificuldade, nós nos apegamos à fé em Deus. E é isso que cada um dos irmãos devem fazer, porque às vezes você está exatamente passando uma situação agora, muito difícil, uma luta imensa está tomando conta da história da sua vida, e talvez você esteja dizendo assim: onde está Deus? Onde está Deus? Ele está aí, Ele está com você, Ele está revelando, Ele está orientando, Ele está mostrando os caminhos. Seja sensível, esteja sensível à voz do Senhor naquele lugar. Olha, é muito legal também outra coisa. A Bíblia diz que, a partir do versículo 18, eu estou em Gênesis capítulo 28, que Jacó se levantou cedo, de madrugadinha, e aí também isso me fala uma coisa muito interessante: não adianta a gente querer que as coisas aconteçam se a gente também não se mexe, né? Em alguns momentos você vai ter que tomar atitude, você vai ter que querer crescer, querer desenvolver, né? Eu tenho conversado com alguns empreendedores aqui da igreja, tenho divulgado nas minhas redes sociais as empresas, as atividades, os empreendedores, e numa conversa com desses empreendedores, eles falaram assim: olha, eu estava, na verdade, a gente estava com um determinado horário livre na nossa vida. Estava o livre por causa da escala de trabalho, assim, mas eu sei fazer tal coisa. E começaram, fizeram uma primeira receita entre eles mesmos, depois chamaram os amigos para provar a receita. Aí, como eles mesmos me disseram, os amigos são suspeitos, né? Os amigos sempre vão falar que está bom, né? Mas nesse caso está bom mesmo. E falaram: vamos fazer a primeira fornada. E foi a primeira fornada. E de uma coisa muito simples, de um tempo livre, saiu um empreendimento de pão de queijo. Olha aí, que coisa, né? Quantos outros estão fazendo bolos? Quantos estão fazendo pães? Quantos têm talentos maravilhosos e podem, de uma hora para outra, ver esse talento desabrochar? É no meio da luta. É no meio da luta. É quando você menos imagina, surgem as oportunidades. Esteja sensível à voz do Senhor agora. É no meio da luta que vão surgir as oportunidades, as mudanças de vida. Mas enfim, ele levantou, era cedinho, a Bíblia diz que ele pegou o azeite e derramou sobre a pedra que tinha sido um travesseiro, e levantou uma coluna naquele lugar, e transformou aquele lugar num altar, e falou com o Senhor. Olha, presta atenção numa coisa: uma pedra pode ser um tropeço, mas uma pedra pode virar um altar, um lugar de culto. E uma coisa me fala muito o coração em relação a Jacó, que ele saiu sem nada, ele não tinha nada, mas ele tinha consigo azeite. Ele tinha azeite. Pode faltar qualquer coisa na nossa vida, mas nunca falte a unção de Deus sobre a tua vida. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter recursos, amigos poderosos, você pode parecer não ter nada. Se você tiver a unção do Senhor sobre a sua vida, você tem tudo. A unção de Deus será derramada. Ele pegou aquele lugar que era uma pedra, que era simplesmente uma pedra. A pedra virou travesseiro e ele sonhou os sonhos de Deus do travesseiro. É no meio da dificuldade que você sonha o sonho de Deus. Ele despertou, percebeu que Deus estava naquela situação, derramou azeite sobre aquela pedra e transformou a pedra num altar ao Senhor.
Teu problema está no trabalho? Transforma o seu trabalho num lugar de glória do Senhor. Teu problema está na sua família? Transforma a sua família num altar de glória ao nome do Senhor. O teu problema é a tua vida financeira? Declara que a tua vida financeira será um lugar de glória do Senhor. É na saúde? Transforma em lugar para a glória do Senhor. A sua vida seja um altar para a glória do Senhor. É no meio da dificuldade. É no meio da dificuldade. E aquele lugar que tinha sido apenas um lugar de descanso, uma paradinha porque escureceu, se transformou em Betel, a casa de Deus. Se transformou num altar para a posteridade, onde gerações e gerações puderam cultuar ao nome do Senhor. Um mero lugar de dormir pode se tornar um lugar de culto ao Senhor, de geração em geração. Grave isso no seu coração. As pedras devem ser tiradas em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai sonhar os sonhos de Deus. E você vai entender que Deus está lá. E você vai ver isso se transformar num grande lugar de bênção, numa situação de bênção. Deus transformará a luta e a dificuldade num lugar de profunda bênção, numa situação de profunda bênção. A última coisa que eu gostaria de mencionar faz parte do sonho mesmo, né? Do sonho de Jacó, em Betel. E declarando-se mais uma vez, né? Vai se transformar em Betel. Tua casa será Betel, casa de Deus. Teu trabalho será Betel, casa de Deus. Tua família será Betel, casa de Deus. Lá na faculdade será Betel, casa de Deus. O ônibus que você transita será Betel. Betel, casa de Deus. Onde estiver alguém que ama e serve ao Senhor, que tenha coragem de transformar as pedras em travesseiros e de travesseiros torná-las em altar, este lugar será Betel. Num determinado momento, Jacó, no meio do sonho, a Bíblia diz que ele viu anjos que subiam e desciam, né, pela escada, e quando eu pensei sobre isso, eu estava analisando e pensando assim, poxa vida, mas anjo tem asa, né, a gente sempre, não é assim? Tem asa, a Bíblia diz que os anjos têm asa, quem tem asa voa, anjo voa, mas os anjos subiam e desciam a escada, e o Senhor estava lá, mas esses anjos não podiam saltar? Não podiam voar de uma ponta a outra? Não, há uma revelação de Deus, a revelação é que cada pessoa que serve ao Senhor, e entende que o Senhor está falando ao seu coração e mexendo com a sua vida, percebe que é preciso subir um degrau por vez, é um degrau a cada dia, e isso fala comigo a respeito de paciência, de tempo de Deus, do processo de Deus na nossa vida. Sabe que às vezes somos muito apressados, não somos? Somos extremamente apressados, queremos que as coisas se realizem de modo assim, muito tempestivamente. Entrou no emprego agora, quer virar diretor daqui 2 dias, ou em um mês quer ter 2, 3 promoções, começou agora uma jornada, sei lá, nos estudos, e quer de uma hora para outra já conseguir estar com alto. Não dá, meu irmão, não dá, é um processo. Essa é a diferença entre mágica e milagre. Mágica é de uma hora para outra, milagre é processo. Mágica pode ser desmentida, porque mágica, afinal de contas, é um ilusionismo. Milagre é uma verdade fundamentada. Mágica não tem desdobramentos, milagre tem desdobramentos e alcança outras pessoas. Há um tempo de milagres na sua história, há um tempo de milagres na sua vida. Para que você transforme em Betel, você primeiro vai ter que, às vezes, dar uma parada, transformar a pedra em travesseiro, entender que ela deve receber a unção do Senhor, transformá-la em altar, fazer um pacto com o Senhor e perceber que mesmo estando em Betel, você precisa subir um degrau por vez. Suba um degrau por vez, suba um degrau por vez, e você vai perceber a glória do Senhor na sua vida. Que Deus possa falar ao seu coração, falar muito mesmo ao seu coração, que essa mensagem entre na sua vida e transforme a sua história, e faça toda a diferença, em nome do Senhor Jesus Cristo. As pedras do seu caminho se transformarão num altar para a glória do Senhor. Você pode dizer isso comigo? Pode declarar isso comigo?
as pedras do meu caminho se tornarão altares para glorificar o nome do Senhor. Vamos juntos? As pedras do meu caminho se tornarão altares para a glória do Senhor nosso Deus. Seja assim essa palavra na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora orar com as marchas de oração. E se você quer começar uma marcha de oração, esse é um tempo oportuno para você começar uma marcha de oração. Se você já está em marcha de oração, é tempo de você estar comigo em oração a partir desse momento agora. E você vai entender que a glória do Senhor está sobre a nossa vida. A glória do Senhor está sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Mas antes de orar, enquanto você está se preparando, eu quero... Esses dias alguém me perguntou assim, mas a igreja está vazia mesmo? Eu falei, está vazia. A pessoa falou, mas dá para mostrar qualquer dia? Eu falei, dá, a gente até mostra, e temos mostrado, né? Pouquíssimas pessoas, só quem está na técnica mesmo. Mas então eu vou fazer agora um favorzinho, enquanto a gente está se preparando aqui para a oração da marcha, enquanto você está se ajeitando aí, eu vou postar um stories no meu Instagram, e você vai ver como é que está a igreja agora. Hoje nós estamos fazendo uma gravação diferente, porque tivemos um probleminha com a internet, mas mesmo assim estamos conseguindo transmitir. Mas eu sei que por muito tempo, quando a gente estava fazendo culto no ginásio, a gente fez story dizendo assim, logo logo nós estaremos dentro da igreja nova, e é isso que eu quero que tome conta do seu coração, um exercício de fé. Logo logo estaremos juntos aqui, porque esse lugar não pode ficar vazio. Vamos orar? Você está em marcha de oração, você está conosco em oração nesse tempo. Eu creio que é um tempo onde nós veremos milagres. Eu tenho ouvido muitos milagres da parte do Senhor. E você vai ver que os milagres vão continuar acontecendo. Não é uma brincadeira, tampouco não estamos levando a sério esse tempo. Ao contrário, a igreja está levando muito, muito, muito a sério todo esse momento. E estamos tentando cuidar do máximo das pessoas, ligando, telefonando, nos importamos com as pessoas. Os pastores estão em contato com as pessoas, e se você quer falar conosco, você sabe como falar conosco, não fique sem a sua cobertura espiritual. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero agradecer, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por podermos estar na Tua casa nesse tempo. Senhor, obrigado por aqueles que estão fazendo marcha de oração. Eu sei que há pessoas fazendo semanas e semanas de marcha de oração em nome de Jesus Cristo. Sobre aqueles que estão começando hoje, esteja sobre eles a Tua graça, a Tua bênção, a orientação do Teu Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, que eles não desfaleçam, que eles não esmoreçam, mas que estejam firmes na oração, firmes na Tua palavra. Aqueles que estão caminhando por semanas, e o Senhor sabe o que cada um está fazendo, em termos de marcha de oração, buscando a Tua presença, buscando a Tua orientação, e dizendo, eu quero, ó Deus, ser cheio da Tua presença e ser abençoado, sobre as questões materiais, emocionais, espirituais, ó Deus, sobre a questão do emprego dos Teus filhos, a vida profissional, que o Senhor tenha misericórdia, bondade e abençoe em nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo esteja cheio do Senhor, ó Deus, derramado do Espírito Santo na vida desses irmãos, e que cada um possa entender, o Senhor está comigo. Que, ó Deus, aqueles que estão passando por dificuldades e que as pedras estão no caminho, eles possam transformar as pedras em altares ao Senhor. Eu sei que o Senhor é com cada um dos Teus filhos, e agradeço por isso, meu Pai. E peço que o Senhor realmente continue cuidando de cada um deles e abençoando em nome de Jesus. Ó meu Senhor, que esse exercício de fé nesse momento possa despertar a glória do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Ó meu Pai, eu creio que o Senhor estará com cada um dos Teus filhos, aqueles que estão marchando em oração.
Aqueles que têm colocado documentos e propósitos diante do teu altar, ó Pai, eu sei que o Senhor está abençoando e cuidando, e é o nosso exercício de fé. Cuida da saúde dos teus filhos, da saúde emocional, espiritual, cuida do teu povo, meu Pai, para que muito em breve esse tempo passe e nós possamos estar juntos novamente. Tudo isso para a tua glória, seja o teu nome honrado, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Meus irmãos, nós vamos orar, abençoando especificamente o lar de cada um. Seria aquele momento que você levantaria sua mão para abençoar o seu retorno para casa, mas você está em casa. Que o Senhor guarde a tua casa, a tua vida. Não esqueçam, no domingo temos a ceia do Senhor. Vamos ministrar daqui do culto. No culto da manhã, às 10h30, no culto das 18 horas será ministrado. Você pode fazer a ceia na sua casa. Você deve fazer na sua casa, com aquilo que você tiver de recurso, né? Não precisa se preocupar que seja um suco caro ou não, algo simples, a simplicidade. A riqueza da ceia está no partilhar. E como será a Páscoa, vai ser um dia muito precioso, porque a riqueza da ceia está no partilhar. Senhor, guarda o caminho de cada um de nós que estamos aqui, da equipe que trabalhou hoje aqui, por este culto, para que acontecesse. Guarda, Deus, o caminho de cada um que ainda está transitando para a sua casa, e guarda a casa de cada um dos teus filhos. Protege, livra de mal, de perigos, livra de todos os perigos, e que, ó Deus, nos lares haja a tua paz, seja a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.